Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco. Uma alegria entrar na sua casa e poder levar para você informação, entretenimento. Eu te lembro todos os dias que a emissora tem as redes sociais, Instagram e Facebook passando aí para vocês. Enquanto o programa acontece, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Fica também por dentro de tudo que acontece aqui na nossa emissora, tá? E você pode também, a qualquer momento, enviar para mim o seu recado através do meu Instagram, que é o @jaquestefano. No meu Instagram tem sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia, mais uma maneira da gente ficar bem pertinho, da gente interagir, tá bom? E eu tô te esperando sempre também no nosso WhatsApp, porque enquanto o programa acontece, você pode enviar para nós a sua pergunta ou o seu comentário sobre os temas abordados aqui. Hoje a gente vai falar sobre qualidade do sono e você pode participar enviando o seu WhatsApp para 11 3337 5886. Eu vou falar sobre esse assunto com Alan Sagi Porcacchia, que é doutorando e pesquisador do Instituto do Sono. Tudo bem, Alan? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Tudo bem? Prazer te receber aqui, viu? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Alan, vamos literalmente começar do começo. Eu sei que tem muito assunto aqui pra gente abordar, mas eu gostaria de começar entendendo. O sono interfere muito na qualidade de vida das pessoas? Com certeza. O sono é essencial para a vida. Se a gente pensar que a gente dorme praticamente um terço das nossas vidas, do nosso tempo de vida, algumas pessoas mais, outras menos. E, então é um tempo essencial para a vida e para a boa qualidade de vida. E é durante o sono que ocorrem diversos processos fisiológicos muito importantes para a saúde em geral. Então é durante o sono, por exemplo, que a gente tem uma diminuição da nossa pressão arterial. É durante o sono que ocorrem em que a gente fixa as memórias que a gente tem durante o nosso dia a dia. E é também durante o sono que ocorre uma limpeza geral do nosso organismo, por assim dizer, né? Especialmente do cérebro. Então é importante para a homeostase em geral do organismo e para que a gente tenha um bom dia no dia seguinte, um dia de qualidade, que a gente possa realizar nossas atividades de uma maneira mais leve e para a nossa saúde em geral, com certeza, é essencial. Vou destrinchar tudo isso aí que você falou e eu quero começar entendendo uma coisa. Quando a gente fala da luz escolhida para o quarto, da temperatura desse quarto, da roupa que a gente escolhe para dormir e até um apelo que muitas vezes se faz para vender colchão, aonde você está dormindo, o que você escolhe para dormir. Esses pontos podem interferir na qualidade do sono? Sim, sim. Quando a gente pensa no sono, são muitos os fatores que afetam e que interferem direta e indiretamente no sono, né? Então, o local que a gente dorme é essencial. Então, o que se preconiza é que a gente durma sempre num local escuro. Totalmente escuro é o mais saudável que é recomendado, né? E que seja um local tranquilo, com uma temperatura boa. Então, por exemplo, temperaturas acima de 23 graus para algumas pessoas já pode ser um fator negativo que pode interferir negativamente no sono. E a temperatura ideal ali é entre 20 e 23 graus, mas vale lembrar também que a temperatura é algo muito pessoal, né? Então, algumas pessoas preferem dormir num lugar um pouco mais quente, outras no local um pouco mais frio. E além desses aspectos, é importante que a gente tenha um ambiente confortável, que a gente use roupas confortáveis, limpas e que a gente durma num ambiente o mais silencioso possível. A gente sabe que nas grandes cidades isso nem sempre é possível, né? Então a gente tem que considerar que fatores socioeconômicos acabam afetando muito boa parte da população, mas o quanto for possível a gente montar um ambiente saudável para o sono, com esses aspectos que eu mencionei, sempre vai favorecer uma qualidade de sono melhor. Doutor, me conta uma coisa. Quando a gente tem bebezinho, a gente ouve muito falar sobre ajudar esse bebê a aprender a dormir sozinho. Daí essa criança, né, vai crescendo. E hoje eu vejo uma coisa muito interessante, né? Tem dia certo que eu deixo meu filho dormir de vez em quando com a gente, mas eu não quero que ele perca a autonomia de dormir sozinho, porque ele aprendeu a ir pro quarto dele, dormir sozinho. E eu estava até falando sobre isso com a minha mãe hoje. Eu dormi na casa da minha mãe, daí ele quis dormir com ela, e eu falei, não, tudo bem, é exceção, né? Mas eu gosto que todos os dias ele durma no quarto dele. Quando a gente fala sobre aprender a dormir, isso é verdade? Sim, sim. Embora existam diversos fatores genéticos que contribuem, que afetem diretamente o sono, a gente aprende. O sono é um comportamento também, além de ser um processo fisiológico, é um comportamento. Então, desde o momento que a gente nasce, na verdade, alguns estudos mostram que até desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, alguns fatores já podem contribuir para esse
essa forma de dormir, para o tempo do sono, né? Mas é importante que os pais e as mães, desde a primeira infância, já ensinem, já criem esse ambiente e os horários específicos para que o bebê possa aprender a dormir, por assim dizer. Rotina, então, é importante. Com certeza. Quando a gente fala de sono, rotina é importante tanto para as crianças como para nós adultos. Tanto é que a gente costuma dizer que é importante a gente sempre dormir e acordar em horários próximos, sempre que possível, né? E isso também vale para os finais de semana. A gente sabe que durante as semanas a gente acaba trabalhando muito e a gente acaba tendo uma carga de trabalho mais pesada que nem sempre a gente consegue manter esses horários. E aí a gente acaba dormindo um pouco mais de fim de semana. Quando a gente pensa em pessoas que estão privadas de sono, isso é importante, porque a pessoa vai precisar ter um descanso mais no final de semana. Mas sempre que possível é importante a gente manter as rotinas. Perfeito. Eu vou me dedicar já aos distúrbios do sono, que eu acredito que haja muita dúvida sobre isso, mas antes eu quero falar de um ponto que vocês especialistas têm nos ensinado muito, que é sobre a higiene do sono. Às vezes a gente reclama que não consegue pegar no sono na hora que queria, então, eu queria dormir por volta das 11 da noite, por exemplo. Aí você fala, não consigo, fico revirando, mas o que será que a gente estava fazendo antes para não conseguir dormir, né? Primeiro eu queria entender, tem um horário ideal de uma maneira geral para se dormir ou cada pessoa pode ter sua rotina? De uma maneira geral, cada pessoa vai ter sua rotina até de acordo com o trabalho, com as atividades que ela faz. O que se sugere é que, assim, o que a gente vê em média é que a maior parte da população, de nós seres humanos, a gente acaba dormindo ali entre 9 e 10 horas da noite e acaba acordando ali próximo das 7 horas da manhã para realizar atividades, para ir ao trabalho, né? Tem pessoas que têm uma preferência de dormir mais tarde ou mais cedo, então tem uma variância normal na população humana. Uhum. E quando a gente fala de aspectos de higiene do sono, são medidas que a gente deve e pode tomar justamente para facilitar o nosso início do sono, né? Que medidas são essas? São muitas. A gente pode elencar aqui as principais. Então, diminuir a luminosidade no início da noite, como você comentou que aspectos de iluminação do quarto, da sala, é importante a gente evitar luzes muito fortes e luzes brancas. Então, dá preferência para aquelas luzes ambiente que são mais leves, luzes amarelas. Evitar alimentação muito pesada e com muita gordura próximo ao horário de dormir. Evitar o consumo de bebidas energéticas e de estimulantes, como cafeínas, chá preto, chá verde, que tem bastante cafeína também, próximo ao horário de dormir. Sempre evitar o consumo de álcool e o tabagismo também, porque pode atrapalhar muito as fases do sono em si. Como a gente já comentou antes, propiciar um ambiente confortável para o sono é uma medida importante. Evitar a exposição a telas ali cerca de 3, 4 horas antes de começar o sono. Então, isso inclui computador, celular. Pelo amor de Deus, 3, 4 horas. Quer dizer, a pessoa, muitas vezes, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com o telespectador, de uma vez ou outra, começar a assistir uma série num dia que deu, aí você fica maratonando, às vezes no dia seguinte você não vai trabalhar. Isso pode ser uma exceção, mas não pode ser a rotina, né? Sim. Assim, a gente também tem que considerar que tem aspectos muito subjetivos. Então, tem aquelas pessoas que começam a assistir TV e para ela aquilo é um indutor de sono. Para essas pessoas, perfeito. A gente não vai retirar aquilo que às vezes acaba sendo algo que no caso dela é importante, né? Quando a gente fala essas medidas, são medidas mais gerais para a média em geral da população. Aí cada caso, obviamente, é um caso, né? Isso. Chegou a pergunta do público. Vamos dar uma olhadinha no que o público mandou? Pode enviar para nós também a sua dúvida, tá? Essa pergunta que chegou pra gente é do Saulo. É Paraná? Eu não enxergo direito daqui, Dai. Ele diz assim, Paraná, né? Boa tarde, já tentei tomar todo tipo de chá. Comecei a fazer academia às 6 da manhã e isso me ajudou a dormir um pouco melhor. Infelizmente, eu durmo rápido, porém acordo de madrugada. O que posso fazer para dormir melhor? Saulo, obrigada pela sua participação. Abraço a todos do Paraná que participam do nosso programa. Interessante. A atividade física pode ajudar, então, né? Como ele citou, né? Sim, sim. A atividade física ajuda de uma maneira geral a saúde em geral e o sono também. Como o Saulo comentou, boa tarde, Saulo. É importante que a gente conheça o nosso organismo e o nosso corpo para ver qual é o melhor horário para realizar atividades físicas. Em geral, é bom evitar atividades físicas próximas do horário de dormir, então, como ele faz pela manhã, no caso dele, se ele sente que isso ajuda ele no sono e na saúde geral, é interessante que ele mantenha.
Em relação aos chás que ele comentou, tem que tomar cuidado porque tem alguns chás que têm até mais cafeína do que o próprio café. Então, o chá mate tem bastante cafeína, por exemplo, então a gente tem que tomar cuidado com qual é o chá que você está ingerindo aí próximo à hora de dormir. E isso que ele comentou de iniciar o sono rápido, mas ter uma dificuldade para manter, pode sugerir que exista aí um distúrbio do sono, que seria a insônia de manutenção. Mas para ele avaliar certinho o que é e se é realmente isso, ele teria que passar com um médico especialista no sono para realizar a polissonografia, que é um exame para avaliar o sono de maneira geral. Então vamos lá, Alan. Se a pessoa, para a gente já começar até a entrar nos distúrbios, ela uma vez ou outra está preocupada, vai fazer uma prova, vai se submeter a uma entrevista de emprego, a gente sabe que a gente fica ansioso e às vezes perde um pouco o sono, uma vez ou outra isso acontecer. Mas se o Saulo, assim como qualquer outro telespectador nosso, está percebendo que isso é corriqueiro, tem que procurar ajuda, é isso? Com certeza. Quando a gente fala de distúrbios do sono, a gente está falando de doenças? Popularmente pode considerar que são doenças. Tá. A gente usa distúrbios porque é um conjunto de características que está relacionada a cada uma dessas doenças, Tá. né? Cada um desses problemas de sono. E como você comentou, a insônia, por exemplo, é um distúrbio bastante prevalente na população em geral, e ainda mais em mulheres. E não existe um único tipo de insônia. Existe, por exemplo, insônia para iniciar o sono, insônia de manutenção de sono, que é esse que ele comentou que ele tem dificuldade para voltar a dormir depois que ele acorda. E nesses casos, se é uma coisa que está se tornando comum e corriqueira, é importante que ele procure um médico para fazer uma avaliação global do sono. Doutor, quais são os distúrbios mais comuns? Acredito que então a insônia, né, é um deles. Sim, a insônia é um bastante comum. A apneia obstrutiva do sono é outro bastante comum. O que é isso? A apneia obstrutiva do sono ocorre quando a pessoa, enquanto ela está dormindo, ela tem eventos em que ela simplesmente para de respirar. Isso ocorre por alguns segundos. São os chamados eventos de apneia ou hipopneia. Então, nesses poucos segundos que a pessoa para de respirar, isso pode causar um despertar no sono. Não necessariamente um despertar comportamental, ela não necessariamente vai se lembrar, mas isso atrapalha o sono. E se a gente pensar que, por exemplo, existem pessoas que têm aí 15, 20, 30 eventos desses por hora durante a noite, diminui drasticamente a qualidade de sono dessas pessoas. E a apneia do sono é muito mais prevalente em homens, como as pesquisas do Instituto do Sono já demonstraram. E a idade é um fator de risco para a apneia, tanto para homens como para mulheres. E o principal tratamento para a apneia é justamente o uso do CPAP, que é um aparelhinho de pressão positiva que a pessoa usa durante a noite para ela dormir. Alan, eu já volto na insônia e a gente pode falar de outros distúrbios, mas eu quero me dedicar um pouquinho mais à apneia e entender. Ela tem relação com o ronco? Sim, muitas pessoas que têm apneia roncam, mas nem todo mundo que ronca tem apneia, embora haja uma sobreposição, um percentual bastante grande. Então, o ronco é um dos principais sinais da apneia. Então, quando a gente ouve parceiros e parceiras de cama reclamando que o outro ronca, faz barulho, então o ronco ele atrapalha tanto a própria pessoa, o sono, como a dos seus respectivos parceiros, né? E por ser um problema, um distúrbio do sono tão prevalente na população, é algo importante até do ponto de vista da saúde pública, né? Especialmente se a gente considerar que esse distúrbio, a apneia obstrutiva do sono, ela está associada a diversos outros fatores, a outros fatores negativos da saúde, como doenças cardiovasculares, doenças metabólicas. Existem já estudos que mostram que existe uma resistência à insulina, né? Nesses casos de pessoas apneicas. Então, é um problema bastante grave se a gente pensar, ainda mais a longo prazo. E Alan, o meu pai tem. É assustador para quem tá perto, né? Sim. Porque a minha mãe fala que às vezes ela acha que ele vai morrer, porque ele faz um... Na hora que volta, faz um barulho junto com o ronco, tá roncando, de repente a pessoa some, de repente a pessoa volta. Então, além de acordar cansado, porque não dormiu direito, né? E eu me lembro que no caso do meu pai, um dos tratamentos que foi muito efetivo foi também perder peso. Também. Então, a gente pode ter, envolvido com o tratamento, como você estava citando para nós, uma série de fatores, né? Com certeza. A mudança de estilo de vida é absolutamente importante. A obesidade e o sobrepeso é um fator de risco também associado à apneia. Existem posições em que a gente dorme que também pode favorecer. Então, quando a gente dorme de barriga para cima, é uma posição que pode favorecer a ocorrência desses eventos. E aí, exercícios físicos, dietas, são fatores que contribuem para
para diminuir o risco de ocorrência desses eventos e até desse distúrbio. Alan, você falou pra gente me corrija se eu falar errado, CPAP? Isso. É aquele aparelhinho que se coloca para... Isso, exato. O que é? Me conta mais. Ele é um aparelho chamado aparelho de pressão positiva contínua. Então, é um aparelho que ele vai... que a pessoa usa enquanto dorme. Existem diversos tipos de máscara. Tem máscaras que são de nariz e boca inteiro. Tem máscara que é apenas nasal. E o que ele vai fazer é justamente manter um fluxo de ar contínuo que vai evitar o colapsamento das paredes da faringe. Isso diminui muito a chance de ocorrência desses eventos de apneia e hipopneia. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com um otorrino, o Dr. Jamal Azan, e ele, quando a gente falou sobre a apneia, ele falou do risco até de morte, né? Lógico que a gente não quer alarmar ninguém, mas pode ter uma parada enquanto isso acontece, alguma coisa assim que ele falou. Então, não é para deixar para lá, né, Alan? Sim, sim. Esse risco de morte está mais associado principalmente à apneia central, que é quando os eventos ocorrem devido a uma alteração de reconhecimento do sistema nervoso. No caso da apneia obstrutiva é um pouco mais difícil de acontecer, mas quando a gente pensa de maneira crônica, então a pessoa que já tem apneia há 10, 20, 30 anos, e pensar que a apneia está associada àqueles outros problemas de saúde, de uma certa forma está associada a um risco de morte e até de diminuição da qualidade de vida ao longo dos anos. Agora, Alan, fala uma coisa para nós. Para a gente ter um diagnóstico, então seja a pessoa que sofre com insônia, que talvez ela nem saiba que é insônia, como foi o nosso telespectador, que ele consegue dormir cedo, Sim. mas ele acorda na madrugada e não consegue mais dormir. Tem gente que fala que não consegue pegar no sono e daí fica com sono durante o dia inteiro, enfim. Ou, no caso da apneia, já se der tempo eu quero falar um pouquinho sobre o sonambulismo. Qualquer um desses distúrbios, como que a gente faz o diagnóstico disso? Certo. A maior parte dos diagnósticos de distúrbios de sono são feitos justamente por meio da polissonografia. A polissonografia o que é? É um exame que a pessoa vai ao laboratório do sono e ela vai dormir durante uma noite. Essa noite que ela vai dormir lá, ela vai usar diversos eletrodos na região encefálica, em regiões dos músculos para avaliar, por exemplo, se tem bruxismo, se tem movimento periódico dos membros. Ela vai usar um outro eletrodo para avaliar o fluxo de ar, então se a pessoa está roncando ou não, como é que está a respiração dela. Vai usar também um aparelhinho que vai medir a saturação de oxigênio no sangue. Então é uma série de parâmetros clínicos que são avaliados e que depois esse exame ele é interpretado pelo técnico em polissonografia. A insônia é um dos distúrbios que não é necessariamente diagnosticada por meio da polissonografia, embora ela seja importante para descartar outros distúrbios e até mesmo para avaliar alguns sinais de insônia. Então, quando a gente pensa em diagnóstico de sono, a gente tem que considerar exames clínicos, então o médico do sono que vai avaliar todo esse histórico do paciente. O paciente vai, quando a gente fala exame clínico, o paciente vai contar e o médico, com sua experiência, vai falar, pode ser isso, ou isso, ou isso, né? Isso, exato. Ele vai apresentar as queixas dele, vai apresentar o que ele sente durante o dia, porque muitos dos sinais de distúrbios de sono estão relacionados a quando a gente está acordado, quando a gente está em vigília, né? Então, são todo esse conjunto de fatores que vão possibilitar com que o médico de sono faça o diagnóstico correto, caso haja um distúrbio de sono, né? Perfeito. Alan, explica uma coisa pra gente. Já quero falar sobre as fases do sono. Já a gente também volta para os distúrbios, mas eu quero entender, existe um número ideal de horas para se dormir? A gente fala popularmente de 8 horas. Sim. Eu preciso de um pouco mais para ficar bem. Eu sei que tem gente que precisa de um pouco menos. Aliás, eu acho que nesse momento da minha vida, que eu tô com quase 40, eu preciso de um pouco menos. Antigamente eu precisava dormir muito mais. Vai mudando isso ao longo da vida? Cada pessoa precisa de um número aproximado de horas? Conta pra gente. Claro. Quando a gente fala em horas de sono, esse valor que você comentou, 8 ou 7 horas, é um valor médio da população humana. Então, em média, o ser humano dorme de 7 a 8 horas por dia. Mas esse valor ele é muito individual, a quantidade de horas de sono é individual. Varia muito conforme a fase da vida, então quando a gente é criança, recém-nascido, por exemplo, dorme aí mais de 16 horas por dia facilmente, e é um sono polifásico, né? Ele dorme e acorda diversas vezes por dia. Durante a adolescência, a gente também precisa de uma quantidade bastante grande, e a quantidade total de horas de sono tende a diminuir conforme a gente envelhece, né? E existem alguns casos extremos. Obrigado, Alan. Obrigada. E conforme a gente envelhece, a gente sente menos sono. Eu tô percebendo isso mesmo. É normal, faz parte da vida. E os idosos, às vezes, têm menos sono ainda, né? Muitos idosos comentam que não é que... Ele dorme um pouco, levanta
e já está pronto para viver, né? Sim, sim. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os idosos, porque tem muitos idosos que acabam dormindo durante o dia e aí não conseguem dormir durante a noite. Então, a gente tem que estar atento a esse fator também que pode atrapalhar o sono durante a noite. Mas, em geral, os idosos precisam de menos horas de sono. Agora, conta uma coisa para nós. Porque quando eu sempre ouvi falar assim, ó, que deixa a criança dormir e o adolescente, porque está sendo importante para eles dormirem mais. É importante ou não é importante? Em cada fase da vida isso muda, que, por exemplo, o idoso dorme muito menos horas. Eu lembro da minha avó paterna, ela acordava às 5 da manhã, pronta para fazer o almoço, e estava tudo bem para ela o resto do dia. Também ia dormir cedo, mas aí queria entender um pouco sobre isso. A gente passa a ter menos necessidade de dormir? O que acontece? Tem fatores genéticos que influenciam essa quantidade de horas que a gente precisa ao longo da vida, né? E no caso da adolescência, é uma característica comum do ser humano precisar de mais horas de sono, né? Então cerca de 10, 12 horas. E quando a gente pensa em crianças e adolescentes, é essencial que eles durmam, além de dormir uma quantidade certa de horas, que evitem dormir muito tarde, porque é justamente durante o sono que é produzido e secretado na nossa corrente sanguínea o hormônio do crescimento, que é essencial para o desenvolvimento corporal, o desenvolvimento da mente de uma maneira geral, né? Mas essa preferência de dormir mais e de ter uma preferência por dormir mais tarde, a gente observa bastante nos adolescentes. Agora me fala uma coisa, eu vou te perguntar já sobre as fases do sono. E eu queria entender, e aquelas pessoas que têm o hábito de dormir à tarde? Tem gente que fala que 15 minutinhos parece que já revigora, tem gente que dorme um pouco mais. Eu sou mãe, né, amor? Então, dormir à tarde é uma coisa que eu não faço. Eu lembro que um dia desses eu dormi à tarde, eu falei para uma amiga, você não vai acreditar o que eu fiz. Eu dormi à tarde, eu nem sabia mais o que era isso. Dormi 1 hora, parece que eu acordei outra pessoa. Fala um pouco sobre isso enquanto eu me preparo para dar um recadinho, por favor. Esse dormir à tarde que a gente chama de cochilo, né? Ou em alguns países chamam de siesta. Como a Jaque mencionou, é um tempo curto de sono, cerca de 15, 20 minutos. É importante nunca passar de 30 minutos. E para algumas pessoas pode ser bastante importante e faz com que a pessoa tenha uma facilidade para continuar a realização das suas atividades ao longo do dia. Agora eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta e continua com esse assunto, não saia daí. Nosso programa está de volta. É claro que eu espero a sua participação nas redes sociais do programa também. O nosso Instagram é @nossoprograma. Temos a fanpage facebook.com/nossopgm. Através das redes sociais do programa, você fica sabendo de tudo que acontece por aqui e você pode participar também enviando para nós a sua sugestão de tema, o assunto, um artesanato, algo que você queira ver por aqui, é por lá que você manda. Ali também você encontra as fotos dos nossos convidados. Às vezes eu passo o contato, você não consegue anotar. Entrando no nosso Instagram, todo convidado que tem Instagram também a gente marca, tá? Qual que é o @ dele. E ali a gente também põe as fotos para que você possa acompanhar. Você sempre entrando ali vai ficar sabendo o que teremos no dia seguinte. A gente prepara tudo especialmente para você, por isso que a gente conta com a sua participação. Eu tô te esperando sempre no meu Insta, que é o @JaqueStefano. E eu quero te lembrar também que você acompanha a nossa programação pelo site www.hittv.com.br. Através do nosso site, você acompanha a nossa programação ao vivo. Então, se você está assistindo ao nosso programa e precisa trocar e para um cômodo da sua casa que não tem TV ou sair, vai para algum lugar, continua nos acompanhando através do site, pelo seu celular ou pelo tablet, tá? www.hittv.com.br. Pode indicar também o nosso programa para quem você quiser. E enquanto o programa acontece, você faz a sua pergunta ou deixa o seu comentário sobre o tema abordado. Hoje a gente está falando sobre a qualidade do sono. Se você quiser fazer alguma pergunta, o nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o Alan Sage Porcacchia, que é doutorando e pesquisador do Instituto do Sono. Alan, você falou uma coisa para nós no bloco anterior que me causou curiosidade, que é sobre a siesta, aquela cochiladinha da tarde, não passar de meia hora? Isso, exato. Por quê? Se a gente dorme mais do que meia hora durante a tarde, geralmente após o almoço, esse tempo a mais já pode interferir no sono da noite. Então pode dificultar com que a pessoa consiga adormecer à noite, né? E outra dica importante para esse cochilo é não dormir em ambiente escuro. Como vai ser um sono rápido,
A gente não vai precisar, como a gente diz, aprofundar muito o sono. Então, a gente pode dormir no ambiente mais claro, às vezes ali sem todo aquele conforto que é o sono da noite, né? Para ficar mais fácil de despertar também depois, né? Para evitar dormir muito. Porque eu sei também que existem locais aqui do nosso país em que é comum os comércios até fecharem ali no comecinho da tarde, as pessoas vão dormir um pouquinho, descansar um pouquinho, depois voltam ao trabalho. Então, no máximo 30 minutinhos é suficiente, né? Isso, exato. Alan, o que são as fases do sono? Você chegou a comentar, mas a gente não entrou nelas, né? Sim, o que são as fases do sono? Existem duas principais fases do sono. Então, é o famoso sono REM, que a gente ouve bastante na mídia, né? Que é o sono em que ocorrem os movimentos rápidos dos olhos. E a outra fase é o sono não REM. Do ponto de vista, para quem estuda o sono não REM, ele é dividido em outras 3 fases, que é N1, N2 e N3. E a fase N3 é justamente a fase que a gente fala de sono de ondas lentas. Então, é o sono em que o nosso corpo, seria o sono mais profundo em si, e que a gente tem menos percepção do que ocorre à nossa volta. Então, e é justamente nesse sono, por exemplo, que ocorrem algumas alterações fisiológicas muito importantes, como aquela que eu mencionei, que a gente diminui um pouco a nossa pressão arterial, né? E é um sono bastante reparador. A gente ouviu muito falar que o sono REM é o mais importante, mas as duas fases do sono são igualmente importantes, tanto para uma boa qualidade de sono, como para uma boa qualidade da saúde em geral. Tá, tem gente que fala assim, ó, eu tenho sono leve, eu desperto com qualquer coisa. Eu nunca tive sono leve, mas depois que você é mãe, você é quase que obrigada a ter o sono leve, porque você está sempre em atenção para o seu filho. Me parece muito que o meu sono mudou. Eu tenho essa impressão, meu filho já tem 6 anos, nunca mais foi o mesmo sono. E aí eu fico com uma curiosidade. Existe mesmo o sono mais ou menos leve? Esse limiar de sono que a gente fala, que é o limiar de despertar, na realidade, ele é muito individual. Então, tem pessoas que conseguem despertar mais facilmente do que outras e outras que têm uma dificuldade muito grande. Eu mesmo demoro muito para despertar. É interessante você mencionar, depois que você passou a ser mãe, que você passou a acordar mais facilmente. Tanto durante a gravidez como durante a amamentação, a mulher ela tem uma alteração bastante grande do sono, justamente para... E aí alguns estudos mostram que talvez seria uma maneira realmente dela despertar mais fácil quando a criança chora ou quando a criança precisa de amamentação, né? Deus fez tudo perfeito, né? A gente precisa estar em alerta nessa fase, né? E é interessante que muitos homens também têm uma alteração juntamente com a mulher. Alguns estudos mostram isso, embora não seja tanto quanto as mães também têm, né? Exato. Os pais também têm. Ô, Alan, outra curiosidade que eu tenho é sobre em qual momento do sono a gente sonha. Porque eu já ouvi falar que é no sono mais profundo, mas é mesmo se tirar um cochilinho de 15 minutos capaz de eu sonhar alguma coisa. Me explica isso. A maior parte dos sonhos, eles ocorrem durante o sono REM, que é durante o sono dos movimentos rápidos dos olhos, né? A gente pode sonhar em outras fases do sono também, mas durante o sono REM é mais fácil da gente lembrar que sonhou. E você comentou que se você começar a entrar, se você tirar um cochilo e vai começar a sonhar, talvez isso é um sinal também, um sinal clínico de que talvez você esteja privada de sono. Então, sou mãe, tá tudo explicado. Brincadeira. Geralmente o sono REM, ele é a gente tem diversos ciclos de sono durante a noite, cerca de 6 ciclos. Então a gente começa... Então a gente refaz isso que você falou, né? É isso? Não é uma vez só que eu passo por essas fases, é isso? Isso, se a gente considerar, por exemplo, 8 horas de sono, seriam cerca de 6 ciclos de sono por noite. Então, teoricamente, a gente passa pelo N1, N2, N3 e depois ocorre o episódio do sono REM, né? O sono REM ele é mais prevalente, o tempo do sono REM ele é maior na segunda metade da noite. E geralmente é mais fácil a gente reconhecer os sonhos do sono REM, que é justamente o período que a gente tende a acordar depois, né? Por isso que a gente tem mais memórias do sono REM em si. Tá mais perto. Isso, tá mais perto do horário de despertar. Me fala uma coisa, pesadelos podem ter a ver com distúrbio do sono? Quando a gente pensa em pesadelos que ocorrem uma vez ou outra, não. Existe o distúrbio de sono, que é chamado distúrbio de pesadelos, que são casos em que as pessoas elas sonham tem esses sonhos violentos ou sonhos angustiantes muito frequentemente, né? É uma parassonia do sono REM que a gente fala, mas ele é muito raro de acontecer. Pesadelos geralmente estão associados a alguma mudança muito drástica no nosso dia a dia, na nossa vida, ou até mesmo algum trauma, né? Alan, aproveitando que você acabou de falar, o estresse, a preocupação,
o nervoso, como eu falei, né, antes de uma prova, uma viagem, algo bom que você vai fazer, não só algo ruim. Às vezes você não consegue dormir tão bem assim aquela noite. Tudo bem, isso acontece com a maioria das pessoas? E eu tô falando de maneira eventual? Sim, quando a gente pensa de maneira eventual, é normal disso acontecer. É normal a gente sentir ansiedade, estresse, dependendo do que ocorre com a nossa vida, dependendo de como foi o dia de trabalho. E quando a gente pensa em coisas que ocorrem eventualmente, não configuram o distúrbio em si. Agora, quando é uma coisa que se torna frequente, dia a dia ali, por semanas, meses seguidos, aí é interessante a gente procurar ajuda para avaliar se tem alguma coisa alterada com o sono em geral. Arlan, fala uma coisa para nós. Eu já recebi aqui vários psicólogos e até psiquiatras que me explicaram que não necessariamente consegue ser comprovado que um adolescente que fique ali jogando um jogo de videogame violento vai necessariamente se tornar uma pessoa violenta. Mas, pela experiência de vida, a gente sabe que eu não assisto filme de terror há muitos anos, mas se você assiste um filme de terror, tem uma pequena possibilidade de você sonhar com aquilo. E daí eu queria entender os estímulos que a gente dá durante o dia, seja através de um filme, através de um videogame. Tem alguns videogames em que alguns jogos em que você ganha matando o outro, né? Sim. Isso pode atrapalhar a qualidade do sono? Para algumas pessoas, sim. Então, para algumas pessoas, aquilo que ela assiste, por exemplo, um filme violento ou um filme de terror pode, às vezes, trazer memórias para ela que pode atrapalhar o sono. E como a gente não tem controle sobre os sonhos, coisas que a gente vivencia durante o dia, sejam elas reais ou não, como é o caso de filmes e videogame, podem acabar aparecendo nesses eventos de sonho que a gente tem. Então, é sempre interessante a gente evitar assistir filmes muito violentos ou esses jogos também de mais ação durante a noite, antes do horário de dormir. Inclusive, isso também é uma medida de higiene do sono. Eu ia até perguntar se pode ter alguma relação com a higiene do sono, então sim, né? Chegou mais pergunta do público, vamos colocar mais uma, por favor. Se você tem dúvida, pode ir enviando para nós também. Essa é do Carlos de São Paulo. Obrigada pela participação, Carlos. Boa tarde, trabalho de noite, durmo durante o dia. A minha qualidade do sono diminuiu muito por conta disso. Você pode orientá-lo, por favor? Sim, quando a gente pensa nessas pessoas que trabalham, se chama trabalho de turno, então ou ela só trabalha durante a noite, ou tem dias que ela trabalha à noite e durante o dia. Que daí deve misturar mais ainda. Né? Ainda é pior nesse segundo caso, Mas, em geral, os estudos já mostram que realmente essas pessoas têm uma qualidade de sono muito diminuída e que pode propiciar a ocorrência de distúrbios de sono e, inclusive, outros problemas de saúde, né? Alguns estudos recentes têm apontado uma possível associação entre trabalhos noturnos e diturnos com risco de ocorrência de tumores, né? Uau! Então, é uma coisa que tem sido estudada nos últimos tempos. E nesse caso que ele comentou, essas medidas de higiene do sono são ainda mais importantes. Então, como ele inverte o dia pela noite, o que é algo que não é natural do ser humano, é importante que aquelas medidas estão de ter um ambiente escuro para ele dormir durante o dia, que ele tenha uma alimentação mais leve próximo da hora de dormir, ele tem que seguir ainda mais à risca. E caso ele sinta algum sintoma, por exemplo, sonolência excessiva diurna, muita fadiga no horário de trabalho, é interessante às vezes ele até passar com um médico do sono ou outros profissionais da saúde que vão ajudar ele a regular esse cotidiano dele. Né? Obrigada pela participação, Carlos. Ele não contou pra gente exatamente qual que é a atividade dele, mas a gente sabe que pessoas que trabalham em hospital, eu falo isso porque o meu marido é gerente por muito tempo em hospital, quando ele trabalhava em hospital, ele trabalhou na madrugada, eu lembro que isso desregulou muito o sono dele. Pessoas que são vigias, guardas, enfim, dependendo da profissão, médicos, se a pessoa sabe que ela precisa trocar em alguns momentos o dia pela noite, eu digo em alguns momentos, porque como você falou, às vezes é escala, né? E naquela semana ela vai trabalhar na madrugada, naquele dia, no outro não. Mas se isso é uma frequência na vida dela, vale a pena ela já procurar uma ajuda antes, para ter uma orientação melhor? Se caso possível, sim. Porque ela já vai começar a organizar o dia a dia dela e reorganizar o sono, o que vai evitar a ocorrência desses fatores que ele comentou, né? Ele já se prepara tanto psicologicamente como a fisiologia dele. O físico também, né? Alan, eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu queria que você falasse para nós o que é sonambulismo e se isso é um distúrbio do sono. Enquanto você explica, eu me preparo. Pode falar. Claro. O sonambulismo ele é um distúrbio, ele é considerado uma parassonia do sono não REM. Então, o que é o sonambulismo? É quando a pessoa ela realiza
movimentos ou atividades até que bastante complexas, só que ela está dormindo nesse momento ainda, né? Então, entre essas atividades pode ser escovar o dente, pode se levantar da cama, pode até conversar, enquanto ela está com os olhos abertos, mas na realidade, do ponto de vista fisiológico, ela continua adormecendo. E agora chegou mais uma pergunta do público, vamos conferir. Essa pergunta que chegou pra gente é da Damiana, de São Paulo. Obrigada, Damiana, pela sua participação. Abraço a todos de São Paulo. Olá, se eu dormir à tarde durante só 20 a 30 minutos, fico mal-humorada. Isso é normal, Alan? Sim, tem algumas pessoas que elas têm uma preferência de não dormir à tarde. Eu sou uma delas, inclusive. E essas pessoas, elas tendem a acordar, às vezes se sentindo um pouco estranhas, às vezes até com uma certa dor de cabeça. E aí, passar alguns minutos, isso normaliza, né? Então, isso de tirar a siesta ou cochilo à tarde varia muito, é uma coisa muito individual. Para algumas pessoas é essencial para que ela consiga continuar suas atividades ao longo do dia e para outras não é uma coisa importante, né? Excelente saber disso. Obrigada pela participação, viu, Damiana? Agora, Alan, eu queria que você falasse para nós. A pessoa que tem qualquer um dos distúrbios que a gente citou aqui, o Alan estava falando para mim fora do ar que são mais de 80? São mais de 80. São mais de 80. A gente citou aqui alguns deles, porque, por exemplo, quando a gente fala sobre a insônia, como você falou, vão ter vários tipos de insônias diferentes. E eu acredito que da maioria dos distúrbios é assim. O que eu queria entender é, a pessoa que sofre de qualquer um dos distúrbios que a gente citou, diz que não deu tempo da gente falar aqui. Como que vai ser o dia dela? Como que vai ser a vida dela? Ela tende a ter menos qualidade de vida? Como os distúrbios do sono são muitos, eles também variam os sintomas que a pessoa vai ter caso ela tenha um deles. Então é difícil falar assim que, de uma maneira geral, o que vai acontecer. Uma coisa que é padrão assim, para quem tem distúrbio de sono é aquela sensação de sonolência excessiva durante o dia, a fadiga, o cansaço, então ela não tem vontade às vezes de realizar as atividades normais do dia a dia. O mau humor também pode ser um sintoma bastante comum na maior parte desses distúrbios. E a dificuldade de concentração e até mesmo lapsos de memória. Então, são alguns dos sintomas mais comuns da maior parte dos distúrbios de sono. Quando a gente pensa em longo prazo, uma pessoa que tem apneia, ou qualquer um dos que a gente citou aqui, ou os que não deu tempo da gente citar, é importante procurar ajuda para uma melhor qualidade de vida, então? Sim, com certeza. A gente tem que pensar que, como a gente dorme praticamente um terço das nossas vidas, algumas pessoas até metade da vida, se a gente pensar aquelas que precisam dormir 12 horas por dia, né? Então, o dia seguinte dela vai ser uma consequência da noite anterior. E se essa pessoa teve uma qualidade ruim de sono, seja devido a distúrbio de sono ou outros motivos, com certeza o dia dela ali vai ser bastante afetado negativamente. E se a gente pensar que isso pode acontecer todos os dias, de uma maneira crônica, ao longo da vida tende a diminuir bastante a qualidade de vida desse indivíduo, né? Alan, eu sei que você não é médico, mas como pesquisador, eu acho que você pode nos orientar dos tratamentos. Então, vai ser necessário, em alguns casos, talvez um medicamento? O que a gente vai fazer para regular o sono dessa pessoa? Ou que está com insônia, de repente do sonambulismo. Você já falou para nós que no caso da apneia, o CPAP pode ser uma das utilizações, mas para cada caso, provavelmente um caso, mas é um tratamento que vai ser feito? O tratamento ele é muito individualizado a depender do distúrbio e da pessoa também, Perfeito. Né? O CPAP que eu comentei é um dos tratamentos mais padronizados, que é para apneia, embora existam outros, como tem casos de apneia, por exemplo, que a pessoa precisa realizar alguma cirurgia para melhorar o posicionamento da mandíbula, são casos menos prevalentes, né? Mas, de uma maneira geral, o que a gente pode sugerir? As medidas de higiene do sono são importantes para as pessoas em geral, especialmente para quem tem um distúrbio de sono. E caso a pessoa perceba sinais de que ela possa ter um distúrbio de sono, então, caso ela sinta aqueles sintomas que eu mencionei anteriormente, ela tem que ir até o médico do sono para realizar os exames clínicos e a polissonografia. E aí sim, ele vai indicar qual que é o melhor tratamento, qual que é o melhor caminho a ser seguido. Em alguns casos, pode precisar de medicamento? Em alguns casos, sim. Mas, por exemplo, no caso da insônia, geralmente quem vai avaliar isso é o médico do sono juntamente com o psiquiatra, né? A gente tem visto aí na mídia ultimamente casos de pessoas que se automedicam. Isso é bastante perigoso, porque esses medicamentos que induzem o sono, eles mexem com diversos processos fisiológicos do sistema nervoso central. Tem gente que quando acorda tá no chão, tá machucada. Isso. A gente viu um caso aí polêmico, né? Não sei se alguém entrou na minha casa, o que aconteceu. De quem tomou um remédio, às vezes a pessoa toma até por conta própria, né? O Isso. remédio do marido, o remédio da esposa, o remédio de alguém da família.
e daí não é um bom resultado para aquela pessoa esse remédio, né? Não, nem um pouco. Além de ser perigoso para ela pode causar perigo a outras pessoas. E muitos desses medicamentos eles têm interação com outros medicamentos ou até mesmo com álcool, né? Então, assim, como mensagem, ninguém deve se automedicar sozinho. Então, caso perceba algum sinal de distribuição, ela tem que ir ao médico. E aí, caso o médico, juntamente com ela, ache necessário, ele vai entrar com a medicação. E, em muitos casos, a medicação ela é somente para fases mais agudas. Acho que é a preocupação de muita gente, né? Sono, não precisa ser constante, né? Isso, exato. Alan, para a gente finalizar, eu queria que você falasse para nós, quando a gente fala da polissonografia, uma noite é suficiente? Ou dependendo do distúrbio, porque eu já ouvi gente falar, já até dividi aqui com o Alan fora do ar, que a pessoa foi, dormiu, não aconteceu nada aquela noite. Ela falou, não é possível, eu dormi como um bebê com esse monte de coisa aqui em mim, como isso pode acontecer? Às vezes é necessário repetir o exame? Às vezes sim. A polissonografia, embora ela seja o padrão ouro para o diagnóstico da maior parte dos distúrbios de sono, algumas pessoas podem ter o que a gente chama de efeito de primeira noite da polissonografia. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em casa ou que têm filhos em casa, às vezes elas estão tão cansadas daquela rotina. Ela descansa que no naquela momento, noite, exatamente, né? Então, assim, em alguns casos é necessário repetir. E existem alguns tipos de polissonografia que podem ser realizados na casa da própria pessoa, que simulariam mais o dia a dia dessa pessoa, né? Perfeito. Eu vou passar aqui as redes sociais do Alan, do Instituto do Sono. O Instituto do Sono, ele é daqui de São Paulo? Sim, é de São Paulo. Tem outros lugares também, não? Em São Paulo tem 2 unidades principais e ele tem parceria com alguns outros institutos em outros estados. Então, aí, se você está em outro estado, procure o diagnóstico também, né? Vou deixar para quem quiser entrar em contato o Instagram, @Instituto do Sono Oficial. Tem também o do Alan, que é @AlanSage e @Dona Ciência, passando aí para vocês. Alan, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer te receber aqui, viu? Obrigado, Jaque. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco. Até amanhã, que tem programa inédito para você, tá? Se Deus quiser. Tchau, tchau.